as pessoas e que contribui muito para as relações interpessoais. Então, primeiro vamos definir assim o que é um princípio, né, pessoal? Às vezes a gente não entende muito bem. Princípio é um conjunto de regras a serem seguidas, às vezes, por uma empresa ou por uma pessoa. Então, alguém que tem princípios de vida, por exemplo, é porque é uma pessoa que segue várias regras, né? Então, só para a gente combinar, né, o que é princípio e o que são esses princípios. Todos nós seguimos a nossa vida por princípios. Alguns podem ser positivos, outros negativos, vai depender de você, tá? Mas um princípio aí de relações humanas, um princípio para você que quer influenciar outras pessoas, e é algo que a gente deve desenvolver com frequência, é o de não tentar tirar vantagem das pessoas. Eu sei que no Brasil, na América Latina, muitas vezes isso é desvirtuado. A forma com que as pessoas fazem negócios, muitas vezes, como elas negociam com outras pessoas, como elas tratam os seus colaboradores, nem sempre este princípio é seguido desta forma. Então, não tente tirar vantagem das pessoas. E deixa eu te explicar por quê, né? Foi feita várias pesquisas com empresas e dentro dessas pesquisas o motivo da pesquisa era saber a insatisfação que as pessoas tinham em relação às empresas onde elas trabalham e por isso fazia com que elas quisessem sair das empresas e trabalhar em outra empresa, certo? Essa pesquisa mostrou que 51% das pessoas querem sair do emprego, sair da empresa onde elas estão trabalhando. Cara, é muito. Então vale a pena a gente dar um pouquinho de atenção nisso. Se você parar para pensar na tua realidade, independente do tamanho da tua empresa, onde você trabalha, se você é um empresário, imagine que mais da metade dos teus colaboradores querem sair da tua empresa. Tá? Isso por uma estatística, por uma pesquisa. Se você não é empresário, se você trabalha numa empresa, imagina que você ou outros 51% dos teus colegas querem sair daquela empresa. Bom, e essa pesquisa, ela apontou então o que é que gerava esse descontentamento das pessoas, ou seja, por que elas queriam sair da empresa. E olha só, vou te passar por ordem de importância 7 pontos que foram os que foram descobertos aí nessa pesquisa e somente essa lista, né, do que foi descoberto aqui já vai servir para você mudar, melhorar alguma coisa no relacionamento das pesquisas e com a sua empresa, tá? Então, o primeiro foi não saber ouvir sugestões, né? Os colaboradores, eles querem ser ouvidos, querem encontrar ali um gestor, um supervisor, o seu gerente, o proprietário, alguém que saiba ouvir as sugestões que eles têm e que podem contribuir muito para o desenvolvimento de algumas ações, para resolver alguns problemas dentro da empresa. Tá? Então, número 1, não saber ouvir sugestões. Número 2, não corrigir as injustiças, né? E aquela sensação que as pessoas têm de que alguma coisa que elas estão fazendo está sendo injusto. As pessoas carregam isso com elas. E aí você precisa corrigir esse ponto de vista que às vezes é apenas uma percepção. As pessoas percebem algo e que talvez não seja de fato aquilo. Então, quando elas sentem que a injustiça não foi corrigida ou foi feita uma injustiça, é outra insatisfação que elas têm em relação à empresa. Tá? Ponto número 3, a falta de incentivo. Olha só, as pessoas sentem falta de serem incentivadas. E é um dos pontos que eu de vez em quando nos treinamentos, nos próprios áudios aqui e em outros momentos já devo ter comentado com vocês. O líder, na liderança, ele precisa motivar, inspirar, incentivar as outras pessoas.
E ele geralmente ele não recebe esses incentivos. Então olha quanta falta faz você não incentivar os teus colaboradores. Pode ser um dos motivos de que eles queiram sair da empresa, não se sentirem incentivados por você. Legal? Número 4, criticar os colaboradores na frente dos outros. Puxa vida, isso magoa qualquer pessoa, não só os colaboradores. Se você fizer isso com os seus filhos, se você fizer isso com amigos, cara, criticar ele, chamar a atenção dele na frente dos outros. Por isso aquela regrinha básica quando você vai dar um feedback corretivo ou alguma coisa, né? Se você vai fazer um elogio, faça isso na frente de todo mundo. Se você vai corrigir algo que está errado no comportamento daquela pessoa, faça isso de forma individual, de forma que não fique todo mundo vendo, né? Ou seja, individualmente, certo? Número 5, deixar de ouvir as opiniões, né? Tá muito ligado ao número 1, né? Que é saber ouvir as sugestões, né? E as opiniões que as pessoas têm para contribuir, né? Qual a tua opinião sobre isso? O que você acha sobre isso? Tá ligado ao primeiro, então deixar de ouvir, tá? Número 6, não informar os funcionários, os colaboradores sobre o seu desempenho. As pessoas têm necessidade de saber se o que elas estão fazendo contribui ou não para o desempenho da empresa, para o resultado da empresa, se o desempenho delas está ou não melhorando e de que maneira elas podem melhorar. Então, quando elas não sabem se o que elas estão fazendo é importante, quando elas não sabem que o desempenho delas está sendo melhor, isso faz muita falta e desmotiva, tá? E número 7, o favoritismo, né? Às vezes a gente pensa naquela questão da exceção, né? Para quem vai ser uma exceção feita alguma coisa? A exceção ela tem que ser para quem tem o mérito e não favoritismo, né? Então às vezes se favorece alguém e não se dá o mesmo favoritismo para outras pessoas. Qual que é? Tá claro por que foi feito, por que não foi feito? Isso é algo que desmotiva e pode ser uma causa das pessoas estarem querendo sair da empresa, tá? Percebe como que tudo isso, todas essas queixas aí tem a ver com aquela incapacidade que se tem de reconhecer a importância do colaborador. Quando a gente está falando de pessoas, elas precisam se sentir valorizadas pelo que elas estão fazendo. Por isso, este princípio, ele é um princípio de que quando você vai colocar ele em prática, você tem que demonstrar isso para as pessoas, de qual valor elas têm. E elas têm essa necessidade, tá? Isso vai determinar o tom de todo o restante do encontro que você tiver com a pessoa, do relacionamento que você vai ter com ela, tá? Mesmo que essa declaração seja algo positivo e rápido de se fazer, mas ela tem que se sentir valorizada. Trate os outros como você deseja ser tratado, a regrinha de ouro aquela, tá? Então, se você tratar os outros como pessoas importantes, eles vão fazer o quê? Eles vão retribuir de acordo ao mesmo critério que você estiver tratando elas, tá? A maioria de nós, a maioria de todos nós tem impressões boas das pessoas, mas nem sempre elas ficam sabendo disso. Então, tem gente que tem facilidade, né, de sonegar elogios, né? Ou seja, ele não dá elogios para as pessoas. E enquanto você fica limitando as pessoas, ou você mesmo, fica se limitando de apenas pensar coisas positivas sobre as outras pessoas, mas de não dizer isso para elas, você não está favorecendo as pessoas e elas não vão se tornar de fato valiosas e não vão se sentir valiosas, né? Com aquela sensação de valorização, tá? Então, princípio para influenciar as pessoas, não tente tirar vantagem delas. E se você puder, e sempre quando puder, valorizá-las e dizer isso para elas, faça sempre com sinceridade.
Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Este foi mais uma dose de liderança para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Um abraço e até amanhã.